Oi, sou Carla Stone e como você sabe, a gente está aqui juntos nesse projeto, que é fazer esse canal construído, meu e você, aqui, sentado comigo. Então a primeira coisa que eu preciso é que você curta para que possa chegar a mais pessoas. E esse é o nosso sonho. Bom, como você sabe, a gente vem trocando algumas coisas sobre a questão das dificuldades de atenção. E hoje eu vou complementar um pouco mais esse assunto e vou trazer para você talvez aquilo que mais dificulte é quando a criança, além de ter uma dificuldade de atenção, ela também tem um comportamento hiperativo. Esse é aquilo que todo mundo chama de TDAH, transtorno de atenção com hiperatividade. É bastante frequente, é bastante comum essa comorbidade. E isso torna uma coisa que já é difícil ainda mais. E isso toca profundamente questões que eu estou podendo hoje rever algumas questões. Porque agora eu tenho um neto e ele me serve de balança. E eu estou aprendendo mais ainda as diferenças de uma criança com hiperatividade e uma criança sem hiperatividade. E eu falo isso no nosso convívio doméstico, porque dentro do consultório é uma relação que eu enxergo, que eu vejo e que eu sei. Mas eu te confesso que eu não dimensionava o quanto são diferentes no nosso dia a dia. Mais ainda, às vezes eu nem acredito que isso de verdade exista. Então eu vou trazer para ti uma coisa assim, ó. Eu tive 2 filhos que, além da questão hiperativa, eles tinham a questão atencional. Mas lá no início, o que nos chega, e a primeira coisa que de verdade nos chega é a questão hiperativa. E não é fácil. Primeiro, porque eles são ligados no 220, pilha Duracell, 24 horas ligados, conectados e ativos e agitados, e a gente tá naquele nível de esgotamento, assim, ó, que a gente tudo que quer é um momento de respiro, é um momento que deu uma parada. E aí quando para, tu teve um dia tão desgastado, é um dia tão difícil, que tu olha aquele anjo dormindo e tu quer morrer de culpa. Porque, nossa, as coisas que tu planejou, que tu sonhou, todas aconteceram com muita dificuldade ou não aconteceram. Eu começo contando para vocês que eu fiz um quarto lindo para os meus filhos. Tinha uma borda de papel de parede, é o que se usava na época. Bom, eu não sei dizer se passou de 1 ano a tal da borda, porque os dedinhos arrancaram todas as faixas. Mosquiteiro? Enfim, que é isso? Todos os mosquiteiros paravam dentro do berço, porque eles não paravam. Passear de carrinho, toda mãe sonha com um lindo e delicioso passeio de carrinho pela rua, mostrando seu filho. Que é isso? Os meus filhos saíam de dentro do cinto, escalavam o carrinho e eu não sabia o que fazer, se eu empurrava o carrinho ou se eu empurrava eles para dentro do carrinho para não cair. É assim, eles não têm escolha, eles têm dificuldade de controle das funções motoras. Eles estão o tempo inteiro ativos e agitados. Com 9 meses, eu tinha um filho que se agarrava nas grades do berço. E hoje, eu vou voltar no tempo, e aí eu vou dizer assim, ó, 25 anos depois, eu tô com um neto de 1 ano, e eu me deparo assim, meu Deus, ele consegue sentar e ficar brincando o tempo que ele desejar. Ele consegue ter começo, meio e fim com a brincadeira. Ele fica aqui comigo e eu estou conversando com ele e ele está prestando atenção em mim. Enquanto o pai dele quase se jogava do sofá, era brinquedo de um para outro, de outro para um. E aí? Eu não posso penalizar uma criança pelas suas características, mas eu posso entender e saber lidar.
Até porque essa criança muito agitada é aquela criança que cai a cadeira, é aquela criança que a mãe tem que correr atrás quase com o prato porque ele não vai parar para comer, é aquela criança que ele vai apagar o caderno e ele vai fazer um rasgão, é aquela criança que vai se vestir sozinha e a parte da calça, simplesmente o bolso está na frente, quando o bolso era para estar atrás, que os sapatos vão estar sempre para o lado errado, porque ele não está prestando atenção. E porque ele tem outras coisas para estar fazendo. Ele tem muita pressa e muito desejo de fazer tudo. Ele quer todos os brinquedos e ele consegue curtir muito pouco cada um. Ele consegue se manter parado numa sala de aula por muito pouco tempo. Então, a professora enlouquece. Depois, mais tarde, ele, da mesma forma, ele não consegue ter controle num jogo, numa situação com seus amigos. E isso vira chacota, bullying, dificuldade, que são coisas que nós vamos conversar depois. Mas, enfim, é importante a gente reconhecer quando uma criança não para, não é porque não quer, não para porque ele não consegue ter controle, porque ele passa o tempo inteiro agitado, as pernas não param de balançar, a cadeira, o lápis, enfim, tudo cai da mesa, parece que tem vida própria. Eu queria que tu precisasse ter um olhar sobre essas questões e me trouxesse, para que a gente pudesse pensar juntos o que a gente pode estar fazendo para ajudá-lo. Eu gosto da gente poder viver situações de verdade, da mesma forma que eu posso trazer para mim e eu poder trazer para ti um pouco da nossa vida e eu poder te ajudar nesse momento com o teu filho, aonde tu tá enlouquecido e não sabe mais o que fazer. Ou tu, professora, como que eu posso estar te ajudando a ter essas crianças dentro de sala de aula sem a gente estar tendo que brigar o tempo inteiro e o nome dele ser o nome mais falado na sala. Então, me traga a tua história de verdade. E vamos aqui juntos pensar em estratégias para ajudá-lo nessa questão da hiperatividade. Um beijo, pessoal, e até o próximo.